dia. Bom dia. Bom dia. Aqui do Adamani, canal Imani Studios. Eu gostaria de perguntar para vocês a respeito da adaptação das letras que vocês fazem das canções de vocês. Gostaria que vocês comentassem como que é a forma como vocês trabalhassem essas canções. A parte da... Bom dia, todo mundo. Meu nome é Daniel Miura, sou da Miura Jam. Eu sou idealizador, eu tô com o Rafael, que é um dos cantores. Bom dia, gente. Toda a banda ainda não chegou, então a gente tá no improviso aqui. Em relação às adaptações, é uma coisa bem complexa, mas obviamente, a gente vai pela tradução primeiro. Mas se a gente vê que, por exemplo, a tradução é um sentido muito longo e a parte melódica é muito curta, a gente tem que fazer algumas adaptações. Um exemplo que eu gosto de falar é a palavra esperança, que tem 4... Esperança. Mas aí no japonês já vira kibou, que é 3. Se fosse em inglês, que às vezes eles gostam de colocar nas adaptações palavras em inglês, vira hope. Então se uma melodia é hope, não dá pra colocar esperança, entendeu? Então só por causa disso já tem que fazer uma adaptação, às vezes mudar até pra fé, por exemplo. Mas aí fé, por exemplo, às vezes a gente não quer uma coisa mais... Às vezes a pessoa acha que é meio religioso, né? Então a gente vai pra outro caminho às vezes. Mas assim, a gente faz uma balança. Vamos pelo literal ou vamos pela sonoridade, porque às vezes por exemplo, ela fala susume, aí a gente vai colocar uma coisa que termina com E, por exemplo. Vou vencer, entendeu? Que é mais próximo da sonoridade. Então a gente coloca na balança a sonoridade ou o peso do sentido, sonoridade, e vê qual caminho seguir. Então depende da música. Depende da música. Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriel. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm diversas músicas, né? Muitas músicas incríveis que eu sou muito fã. Queria saber se vocês têm alguma favorita. Vocês adoraram produzir assim? O que vocês gostam? Nossa, é complicado essa, porque a gente realmente gravou bastante música. A gente grava uma ou duas por semana, né? Você quer responder, Rafa? É difícil. Mas eu acho que... Eu não conhecia a música, mas eu peguei um carinho por ela durante a gravação, que foi a música de Given, Tsuyu no Hanashi. Eu acho que as do Dragon Ball sempre, né? Sempre, mas Attack on Titan, não tem versões oficiais, então a gente toma muito cuidado, porque a fanbase quando tem uma fanbase muito grande, a gente toma muito cuidado em... Nossa, a gente acho que dedica até mais. Mas eu acho que tem várias, eu não consigo nem falar. Mas assim, uma coisa que eu tenho um carinho especial é pelas músicas autorais, que eu coloco muito esforço nas autorais, porque quando eu lanço uma autoral, tu não fala... Grava Naruto, grava Dragon Ball, sabe? Mas assim, eu escuto a minha autoral também, sabe? Então eu tenho muito carinho pelas autorais. Olá, bom dia, sou o Prof. Mágico Barro. Eu queria saber qual foi a música que você teve mais dificuldade de fazer a conversão do japonês para o português. Geralmente as músicas que tem muita letra, eu tenho uns rap no meio, por exemplo, o El ajudou a adaptar o Bling Bang Bang Born, né, que é a do Masher. Essa é muito complicada, então a gente teve dificuldade. Tem uma música chamada Asfixia do Tokyo Ghoul, que essa eu lembro que a gente teve dificuldade em todos os processos, porque é uma música complicada na bateria, na guitarra, no baixo, na adaptação, na letra, tudo. Então essa foi uma das que a gente teve dificuldade, a Asfixia, e eu cito agora a Bling Bang Bang Born, porque é a música do momento, né? Foi desse ano, assim, a música tava no TikTok, bombando, e essa a gente também teve uma dificuldade. Bom dia, novamente. Eu gostaria de perguntar para vocês a respeito das parcerias que vocês fazem, como que vocês convidam os artistas, por exemplo, a Maida Bicho, Nato Vieira, entre outros talentos. Comentasse também isso e qual que mais foi suscetível? Na parte dos cantores, a gente tenta priorizar os cantores já da equipe. A gente tem os times titulares, né? Por exemplo, como o Rafael Ribeiro, que está aqui do meu lado, ele canta grande parte das músicas, e a Bruna Higgs, que infelizmente não vai estar hoje no show,
mas é uma amiga de, nossa, 20 anos, aí não sei, 15 anos. Então eu priorizo primeiro eles. Mas, às vezes, a música pede um timbre de voz diferenciado. Fala, nossa, essa voz é muito diferente, eu tenho que procurar alguém que tem uma voz parecida, né? Aí, por exemplo, a Amanda Brígido, ela consegue fazer várias vozes diferentes, porque ela é dubladora, né? Então ela tem a habilidade de incorporar vários personagens. Então, às vezes, eu mando pra ela assim, você consegue fazer essa voz assim, mais infantil, mais de criança e tal? Aí eu passo pra ela. Obrigado. Oi, bom dia. Gostaria de perguntar sobre a sua fanbase internacional, porque eu sempre percebo nos seus vídeos que tem muita gente que fala inglês e outras línguas. Tem algum tipo de comunicação que vocês fazem com esse tipo de fã? É que assim, no caso, no YouTube, o nosso canal maior é em português, no YouTube. Mas no Spotify, os números de ouvintes, o maior é no internacional, é o Mira Jane, que é só Mira Jane lá no Spotify, e a gente grava em japonês, inglês e tudo mais. Então, por isso que aparece de vez em quando alguém falando inglês e tal. Mas tem seguidores do Japão que vira e mexe, eles falam que usa o nosso canal para aprender português. Então aí, às vezes, esse pessoal que tenta aprender português ouvindo as nossas músicas, quase todo vídeo tem um comentário deles. Tudo bem? Vitória Black Company. Eu queria saber um pouquinho do processo. Vocês pegam a música que tá em alta e depois como é que é um pouco do processo de vocês? A gente tenta priorizar as músicas da temporada, né? Que no ano tem 4 temporadas, janeiro, abril, julho e outubro. No Japão é as seasons, né? Essas seasons que eles lançam centenas de anime, mas geralmente as 15 bombam. Aí a gente meio que escolhe umas 5 a 10 dessas 15 que bombaram pra gente gravar. Porque assim, também não consigo gravar todas as músicas, né? Seria impossível. Porque há um cuidado nas gravações. Então toda música tem uma demanda de tempo, né? Tempo e esforço. Então mas assim, aí a gente quer, quando tá mais tranquilo assim das seasons, a gente tenta gravar umas famosas assim, porque tem muita música que todo mundo pede, tipo Full Metal Alchemist, ou a gente não gravou ainda, Hunter x Hunter, a gente quer gravar, mas não tem um tempo hábil. É isso, obrigado. Bom dia, Irajan. Sou o Carlos, da TV Atitude. Sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho já faz muitos anos. Gostaria de saber de vocês, teve algum anime que vocês olharam e falaram assim, esse anime é muito polêmico, a gente fazer essa música pode dar mal, tal, mas vamos fazer. Já aconteceu isso? Eu acho que não. Pelo menos da minha parte, eu acho que não. Eu lembro eu acho que o encerramento do Chainsaw Man, que eu agora não lembro, era do Maximum de Hormone. Nossa, aí tinha umas palavras lá do inferno, sei lá, umas coisas lá, queime no inferno, essas coisas assim, a gente tenta dar uma maneirada lá. Então é mais polêmico. Tem que lembrar também que o sentido de inferno pro japonês é diferente do nosso sentido aqui no ocidente. Então, por exemplo, quando eles falam de demônio, não é o demônio, o chifrudinho, o capeta, sabe? É um negócio muito mais espiritual. Então, acho que não tem tanto esse problema, né? Mas aí eu tento às vezes dar uma analisada se vale a pena deixar mesmo, se a música é muito agressiva, realmente a gente às vezes deixa literal, mas a gente coloca na balança. Infelizmente, assim, tem algumas músicas assim que, tipo, a adaptação era falando meio um pouco, levando ao suicídio, assim, aí a gente deu uma maneirada, assim, tipo, vamos mudar um pouco o sentido, deixar um pouco indireto, porque, como falam, né, dá gatilho, né, então, aí a gente deu uma maneirada, mas tem umas músicas bem tristes que, para nós, aqui parece uma carta de despedida, e a gente deu uma adaptada. Gostaria de saber de vocês se vocês já pensaram em adaptar canções de personagem, quer dizer, músicas que foram compostas... Desculpa, não ouvi, desculpa. Vou repetir. Gostaria de saber de vocês se vocês já pensaram em adaptar canções de personagem, quer dizer, músicas dos personagens, por exemplo, do Ghibli, que já teve personagem próprio cantando, ou de algum jogo que teve algum artista japonês que cantou e foi escrito especialmente para esse artista.
A gente até pensou, mas como a gente não terminou de gravar todas as aberturas principais e encerramentos, né? Porque a gente prioriza as aberturas e depois vai para os encerramentos. Então, como essas músicas são as músicas meio extras, sabe? Tipo, character song, né? Tipo, tem bastante CD no Japão de character song, tem bastante do Jojo, né? Por sinal. Mas aí a gente prioriza primeiro as aberturas e encerramentos. E como a gente não terminou, por exemplo, One Piece tem mais de, sei lá, 27 músicas, não sei, eu já perdi a conta, na verdade. Então, primeiro a gente tem que gravar essas aí, porque senão o pessoal vai ficar pedindo. Porque se eu lançar uma música de personagem, o pessoal vai, por que você não gravou tal música? Então eu tô tentando gravar primeiro as principais. Mas pode ser que alguma hora a gente grave. E tem que ser estratégico também, porque se a gente lançar uma música de personagem que não faz muito sucesso aleatório, a gente vai começar a perder view e a próxima música já não vai ser entregue pra todo mundo. Então tem que ser pensado muito antes. Porque, assim, se dependesse de mim, eu gravaria todas as músicas de Cavaleiros do Zodíaco, aqueles lados C, D, sabe, que ninguém conhece. Mas realmente não dá, a gente tem que focar nas mais famosas. E aí, quando surge a oportunidade, a gente lança uma música menos famosa, né? Vocês podem falar um pouquinho mais sobre o planejamento do trabalho de vocês, levando em consideração essa questão dos algoritmos das redes sociais? O quanto entender o funcionamento deles mudou o trabalho de vocês e fez o público crescer? Eu acho que é interessante falar sobre isso. Uma coisa que no primeiro canal eu lançava música em japonês e depois em português no mesmo canal. E isso com o tempo eu vi que afetava o algoritmo justamente. Aí eu tive que separar os dois canais. O porquê disso? Porque assim, a pessoa que gosta do vídeo em japonês ou inglês, às vezes é um gringo, aí eu lanço em português, a pessoa não tem interesse de ver aquela música, né? Na língua de português. Ou clica, mas fica 15 segundos e vai embora. Então tinha essa preocupação primeiro, então eu dividi o público. Segunda preocupação, eu vi que o público games, de gamer e de anime é um pouco diferente, apesar de que geralmente a gente gosta das mesmas coisas, mas a pessoa que gosta tipo League of Legends às vezes não está interessado no Boruto. Então eu comecei a evitar de gravar as músicas de games, né? Também porque, como tem um universo imenso de aberturas de anime, né? Posso ficar durante anos só gravando anime, né? Então eu vou focar em anime. Mas no começo a minha ideia era gravar mais games também. Então, mas por causa do algoritmo, eu estou evitando. Porque eu até gravei a música do Resident Evil, Final Fantasy, que eu amo Final Fantasy. Na verdade, Final Fantasy é um caso à parte, porque como é o meu jogo favorito, aí eu falo assim, mesmo o algoritmo não gostando, eu vou lançando. É mais por paixão mesmo. Por aí. Tá, e vocês falaram também que se pudessem gravariam mais músicas dos Cavaleiros do Zodíaco. Queria saber um pouquinho das referências brasileiras, se vocês pudessem regravar alguém, quem são as influências nacionais de vocês? É complicado. Tem as músicas do Edu Falaschi, que pra mim, hoje, é a maior referência em questão de composição no Brasil. Com a mistura tanto do heavy metal quanto da música brasileira, música latina. É sensacional, é incrível. Corais, música clássica. Na verdade, a minha banda favorita, uma das bandas favoritas é o Angra. Então o fato algum dia eu queria chamar o Edu Falaschi. Se o Edu estiver vendo esse vídeo, tá convidado. Eu sei do meu lugar, por favor. Aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho importante também fazer uma pergunta a respeito dos direitos autorais, que isso é interessante. Em relação às músicas, às letras, vocês por acaso registram todas as canções que vocês compõem na Biblioteca Nacional, nos devidos órgãos? As músicas autorais a gente registra. E as músicas covers é aquela coisa, né? A gente sobe no YouTube e quando você subir, vocês vão ver que já recebe uma divisão de receita. Então, mais ou menos, a gente já ganha 15%, 15% a 30% e 70% vai pro artista original, né? No caso. E isso acontece com o Spotify, que tem uma empresa que cuida de licenciamento de covers. E as autorais, assim, não tem nenhum problema, né? É mais tranquilo e a gente registra, assim, todas as músicas. É importante hoje em dia. E qual é a expectativa de vocês de participar dessa edição do Anime Friends? Bom,
É sempre especial estar na Anime Friends. Eu toco aqui desde 2009. Então, a primeira vez com Miura Jane, obviamente. Estamos todos muito ansiosos. Muitas músicas novas e, pelo que eu vi ontem, a minha expectativa é que vai ser incrível. Tanto o show de hoje quanto de amanhã. A banda nasceu no YouTube, mas aí eu quis sair da zona de conforto, sair do quarto pra fazer os shows. E essa é a primeira vez que a gente tá estreando no Anime Friends. Então eu tô bem ansioso, mas a gente preparou muitas surpresas e o repertório tá bem legal. A gente escolheu músicas que são as mais acessadas do canal e músicas super famosas, né? Quer citar umas 3, só pra dar um gostinho? Você já deu spoiler já, essa daí pode. Fala uma, Raul. Tem a Kaikai Kitan, de Jujutsu Kaisen. Tem a Cry Baby do Tokyo Revengers, que é uma das nossas favoritas. É incrível essa música. Ambas dificílimas, mas muito legais. Mas tem essa Pokémon, essas Cavaleiro Zodíaco, essas coisas a gente tem que tocar, né? Porque pra dar uma agitada. Então a gente mesclou assim, músicas que já sabe que vai funcionar e outras mais experimentais, né? A gente vai tocar Dr. Stone, por exemplo. A gente não tem garantia que vai dar retorno, mas a gente fez um equilíbrio, assim. Então tem umas músicas mais difíceis, músicas mais fáceis, então tá num equilíbrio legal. Gente, mais alguma pergunta? Vou encerrar.